Assim foram os terríveis últimos momentos de Lynyrd Skynyrd. Documento da Fama, 2024, Memórias de Estrelas. Tocale. É muito boa as músicas. Uma das maiores bandas dos últimos tempos, com uma premonição impressionante que deixaria qualquer um impactado e um fim trágico que abalou o mundo. No dia 20 de outubro de 1977, um evento marcante deixou uma cicatriz profunda na história da música, mas não pelos motivos que muitos esperavam. Lynyrd Skynyrd, a banda de rock sulista, havia lançado seu impactante álbum Street Survivors 3 dias antes, e na noite de 19 de outubro, brilhavam intensamente no palco do Greenville Memorial Auditorium, na Carolina do Norte. Com certeza você já deve ter ouvido alguma música deles, seja em filmes ou jogos, ou até mesmo em séries de TV, com sucessos como Sweet Home Alabama, The Last Rebel, Simple Man e Free Bird. Eles eletrizavam o público e alcançavam novos patamares de fama, prontos para uma grande turnê americana. Contudo, um destino sombrio se aproximava, e ninguém imaginava que aquela seria a última apresentação dos membros fundadores juntos. Após o lançamento de Street Survivors em 17 de outubro, a banda iniciou uma extensa turnê pelos Estados Unidos. Para facilitar a logística entre os shows e evitar o desgaste das viagens longas em ônibus, decidiram alugar um avião Convair CV 240 de hélices duplas. Essa escolha lhes daria mais agilidade e conforto durante a turnê. Curiosamente, alguns meses antes, a banda Aerosmith quase alugou o mesmo avião, mas desistiu após a equipe de segurança observar os pilotos bebendo Jack Daniels durante a inspeção, decisão que, sem dúvida, pode ter salvado suas vidas. O baterista da banda, Artemus Pyle, o descreveu à revista Rolling Stone como o avião da família Buscapé. Depois de uma apresentação em Lakeland, na Flórida, a banda voou para Greenville, Carolina do Sul, para seu próximo show. Durante o voo, uma faísca e chamas de aproximadamente 3 metros saíram do motor direito da aeronave, o que assustou alguns membros da banda. Muitos expressaram preocupação e ameaçaram abandonar a turnê se não trocassem de avião. Cassie Gaines, vocalista de apoio e irmã do guitarrista Steve Gaines, estava tão aterrorizada com a aeronave que preferia viajar apertada no caminhão de equipamentos da banda. Contudo, Ronnie Van Zant, o vocalista, conseguiu convencê-la a embarcar novamente, argumentando que trocar de avião implicaria em cancelar apresentações e desapontar os fãs do Sul, algo que ele se recusava a fazer. Naquele momento, ninguém imaginava o trágico destino que os aguardava. Após um show eletrizante em Greenville no dia 20 de outubro, os membros da banda e a equipe embarcaram em um avião com 30 anos de uso com destino a Baton Rouge, Louisiana. Naquela época, a formação do Lynyrd Skynyrd incluía o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines, os guitarristas Allen Collins e Gary Rossington, o baixista Leon Wilkeson, o baterista Artemus Pyle e o tecladista Billy Powell. Junto ao núcleo da banda, havia um talentoso trio de backing vocals, conhecido como The Honkettes, composto por Leslie Hawkins, Jojo Billingsley e Cassie Gaines. Ao entrar na aeronave, Van Zant foi ouvido dizendo a Cassie: "Quando chega a sua hora", tentando acalmá-la. A próxima parada seria na Universidade Estadual da Louisiana, onde eles tinham uma apresentação marcada para a noite seguinte. O entusiasmo era palpável e todos estavam ansiosos para o show enquanto decolavam. Contudo, ninguém imaginava o desfecho trágico que se aproximava. No total, estavam a bordo 26 pessoas, incluindo os membros da banda, mas apenas 20 sobreviveriam. A primeira parte da viagem, que tinha cerca de 1.100 quilômetros até Baton Rouge, foi tranquila. Mas, já perto do destino, os pilotos perceberam algo alarmante. O combustível estava acabando, o que indicava um desastre iminente. De repente, o motor direito parou de funcionar, o mesmo que já havia apresentado problemas no voo anterior.
Em uma tentativa desesperada de transferir o combustível do motor esquerdo para o direito, os tripulantes acabaram esvaziando o tanque na atmosfera. Tomados pelo pânico, perceberam que não havia combustível suficiente para chegar ao destino e tentaram redirecionar o voo para o aeroporto mais próximo, em Gillsburg, Mississippi. No entanto, logo perceberam que nem mesmo esse local era alcançável. Para piorar, a 3.000 metros de altura, o motor esquerdo também parou, deixando a aeronave sem propulsão e em queda. Diante da gravidade, restava apenas tentar um pouso de emergência em um campo aberto para aumentar as chances de sobrevivência. Os passageiros, até então alheios à gravidade da situação, relaxavam sem saber do risco que corriam. Ronnie Van Zant dormia ao fundo do avião, exausto após a festa da noite anterior. Outros passavam o tempo jogando pôquer. Tudo parecia comum até que o baterista Artemus Pyle decidiu verificar a cabine. Ao chegar, foi recebido pelo piloto Walter McCreary, que, visivelmente alarmado, pediu para ele voltar ao assento e se preparar. A seriedade da situação rapidamente contagiou todos a bordo. Alguns fecharam os olhos e apertaram os punhos, enquanto outros rezavam, esperando por um milagre. Gary Rossington se recordava intensamente de um ruído assustador, semelhante ao de centenas de tacos de beisebol colidindo com o avião enquanto ele atingia as copas das árvores. O plano de pouso não foi bem sucedido, resultando na colisão da aeronave contra uma região de pântanos e árvores. Ao atingir as árvores por uma distância de quase 300 metros, o ruído se intensificou até que o avião finalmente se desfez, colidindo contra um robusto pinheiro. O impacto partiu a aeronave em pedaços, causando uma tragédia inesquecível na história do rock. Nos 10 a 12 segundos em que o avião passou de 160 km por hora a uma parada brusca, a força do impacto lançou os passageiros para fora da aeronave, caindo no solo da floresta. Gary Rossington perdeu a consciência durante o acidente e, ao recobrá-la minutos depois, percebeu que estava no chão, com a porta do avião sobre ele. Confuso, olhou ao redor e rapidamente entendeu a gravidade da situação. O avião estava completamente destruído, com as asas e a cauda arrancadas, e a cabine do piloto separada. Após o impacto, a aeronave deslizou aproximadamente 150 metros, deixando um rastro de destroços. Curiosamente, a falta de combustível que causou o acidente evitou uma explosão que poderia ter tirado a vida de mais pessoas. Apesar disso, nem todos sobreviveram. Muito antes desse voo trágico, Ronnie Van Zant falava sobre um pressentimento sombrio de que não viveria para completar 30 anos. Seu pai lembrava dessas conversas em que Ronnie repetia: "Pai, eu nunca vou fazer 30 anos." Ao questioná-lo, ele respondia que esse era o seu limite. Artemus Pyle, o baterista, também recordava um momento em Tóquio, no qual Ronnie comentou que morreria com as botas nos pés, ou seja, em turnê. A esposa de Ronnie, Judy, ouviu tantas vezes essas premonições que, ao saber do acidente, teve a certeza de que ele não tinha sobrevivido. Infelizmente, sua previsão se concretizou, 87 dias antes de completar 30 anos. Mesmo o piloto tentando desviar para um aeroporto mais próximo e o avião batendo com as asas nas árvores. Neste momento, segundo Artemus Pyle, baterista da banda, Van Zant aperta a mão dele sorrindo e diz: "Não se preocupe, é hora de ir, parceiro." Em 2 minutos, o vocalista da banda já estava sem vida com um ferimento na cabeça. Além de Van Zant, o acidente tirou a vida do guitarrista Steve Gaines, da backing vocal Cassie Gaines, que foi lançada para fora da aeronave e faleceu logo depois, do empresário da banda, Dean Kilpatrick, encontrado em um pântano, e dos pilotos Walter McCreary e William Gray. Dos sobreviventes, a maioria estava na parte traseira do avião, mas todos sofreram ferimentos graves. O tecladista Billy Powell teve ferimentos graves no rosto e nas pernas, quase perdendo muito sangue. O guitarrista Gary Rossington quebrou os braços, pernas, pulsos, tornozelos e a bacia. O baterista Artemus Pyle teve várias costelas quebradas, mas, mesmo assim, conseguiu atravessar um terreno pantanoso e escuro em busca de ajuda. Ele escalou uma cerca de arame farpado, sofrendo novos ferimentos, e, ao chegar em uma fazenda, foi confrontado por um fazendeiro armado que, sem entender a situação, atirou em seu ombro esquerdo. Ao ouvir Pyle gritar "acidente de avião", o fazendeiro percebeu o engano e o ajudou,
levando-o para dentro de casa, onde as crianças observavam em choque. Ainda, Logo, os socorristas chegaram e começaram a levar os feridos para diversos hospitais. Um bombeiro voluntário descreveu a cena do acidente como desoladora, encontrando várias vítimas ainda vivas entre os destroços. Os sobreviventes, naquele momento, não tinham conhecimento da extensão da tragédia. Gary Rossington, por exemplo, só soube da morte de Ronnie Van Zant dias depois, quando sua mãe lhe contou a notícia devastadora. Após investigações, a Junta Nacional de Segurança no Transporte concluiu que o provável motivo do acidente foi a falta de combustível e a consequente perda total de potência dos motores, agravada por falhas na gestão do abastecimento e um defeito indeterminado no motor direito, que aumentou o consumo de combustível além do normal. A Junta Nacional de Segurança no Transporte esclareceu que a falha no motor provavelmente não foi tão grave. Apesar de a análise do motor e seus componentes não ter identificado a causa exata do problema, a NTSB acredita que a falha era de natureza geral, como um problema de ignição ou indução, e não uma falha mecânica severa. O acidente foi, em última análise, atribuído à falta de atenção da tripulação ao abastecimento de combustível, conforme a determinação final da NTSB. Infelizmente, a tragédia da banda não terminou ali. Em 1986, um grave acidente de carro deixou o guitarrista e membro fundador Allen Collins paralisado, e sua namorada acabou perdendo a vida no impacto. Collins faleceu em 23 de janeiro de 1990, devido a uma pneumonia crônica, uma complicação da paralisia. Outro membro da banda na época do acidente, o baixista Leon Wilkeson, foi encontrado sem vida em seu quarto de hotel em 27 de julho de 2001, devido a empiema e doença hepática crônica, somando-se às perdas da banda. Em 2009, o tecladista Billy Powell faleceu de ataque cardíaco. O capítulo final do Lynyrd Skynyrd original chegou quando o último membro fundador remanescente, Gary Rossington, faleceu em 5 de março de 2023. A causa de sua morte não foi divulgada, mas ele tinha um histórico de problemas cardíacos. Com mais de 60 álbuns lançados e mais de 30 milhões de cópias vendidas mundialmente, o Lynyrd Skynyrd, membros do Hall da Fama do Rock and Roll, permanece como ícone musical para todas as gerações. Como é habitual, a exposição ao Skynyrd cresceu, gerando milhares de vendas. A viúva de Gaines solicitou à MCA que substituísse a capa de Street Survivors ou Rua dos Sobreviventes. A primeira capa apresenta a banda rodeada por chamas, com Steve Gaines na imagem principal, apresentando mais chamas em seu corpo. O jornal Miami Herald publicou que a música havia morrido pela segunda vez, fazendo referência ao acidente que resultou na morte de Buddy Holly e Ritchie Valens, em 1959. A destruição do Lynyrd causou um grande impacto. A banda estava em seu auge e conseguiu transcender o rock e alcançar outros públicos. Eles tocavam rock, porém incomodavam os adeptos do blues e da country music mais convencional. Eram adorados pelas crianças. Hoje a banda continua fazendo shows. Essa foi uma recordação de Lynyrd Skynyrd e aquele trágico dia que praticamente acabou com uma das bandas mais promissoras naquele tempo. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais. Maneiro, e deixe nos comentários quem você gostaria. Maneiro, gostei. Se inscrever no canal dos Caba. Não, só essa narração por IA aí dá pra melhorar, né? Essa narração por IA dá pra melhorar, dá pra pegar outra coisa. Mas é maneiro. Cara, eu não fazia ideia de que tinha sido assim, eu sabia que os cabas tinham morrido, papapá, mas, cara, não fazia ideia de que tinha sido isso aí, cara. E, tipo, todos os sinais estavam lá, né, cara? O Aerosmith, os caras de segurança lá foram lá, viram os pilotos bebendo whisky durante a inspeção e pensei, pô, esse caba não. Tava lá, o sinal tava lá. Sabia que esse cara não é bom. O avião mostrou que não tava bem. O avião mostrou que tava mal das pernas. Aí continuaram. Aí deu na merda. O cara caiu do avião e ainda tomou um tiro. Cara, eu fiquei de cara com isso. Eu não fazia ideia que isso tinha acontecido, cara. Ainda bem que pegou no ombro. Imagina se mata o cara. Velho, sei lá, acerta na cabeça, no coração, alguma coisa assim, e ninguém sabia que tinha acontecido o acidente.
Aí os outros mesmo que estavam fudidos perdendo sangue lá teriam morrido. Esses caras eram preconceituosos pra caralho. É, eu não conheço muita história dele, mas tipo... A gente sabe como é que é o sul dos Estados Unidos, né? É embaçado, é embaçado, é embaçado.